Jesus operou muitos milagres. João vai dizer que houve tantos milagres que os livros não caberiam as operações e os sinais que foram feitos através de Ou Cristo. seja, foi muito mais do que os 7 que ele conta. João Olha só conta 7. Aí vem João também e escreve dizendo que o próprio Jesus disse que se nós crêssemos nas obras que ele fez e também no nome dele, faríamos obras que ele fez e ainda maiores. Então por que a gente precisa provar biblicamente a respeito de algo, de experiências que o próprio Deus nos dá? Então, é porque esse tipo de pensamento, ele surgiu no início do século XVII, no período nascente da modernidade. A modernidade é do século XVI, obviamente. Mas no século XVII, o racionalismo lógico estava começando a dar as cartas, século XVIII, a coisa estava muito forte. E os grandes tratados de teologia sistemática de categoria protestante foram produzidos nesse período. E era um período que a razão dava as cartas, o racionalismo lógico dava as cartas. Tudo tinha que ser provado pela razão. Então, o que acontece? A teologia que foi desenvolvida nesse tempo, eu entendo ela. Ela responde ao seu tempo. Responde ao seu tempo. Ela responde às problemáticas, às categorias de pensamento do seu tempo e o aporte filosófico do seu tempo. Só que com o caminhar, com o desempenho da realidade, a realidade continuou. E aí o que a gente assiste na realidade? A gente assiste o colapso da modernidade. O projeto da modernidade vai colapsar com as duas grandes guerras mundiais, no início do século passado. E aí, então, a gente vê a falência desse projeto da modernidade e a ascensão de uma outra forma de pensamento. E dentro dessa outra forma de pensamento, o que se valoriza também? Se valoriza as interioridades. O ser humano não é só... ele não pode ser explicado como uma equação matemática. Tem coisas muito mais poderosas que movem o ser humano, que estão dentro da sua subjetividade, estão dentro da sua interioridade. Então, aí que as ciências, né, que naquele tempo são chamadas de ciências do espírito, e hoje chamadas de ciências humanas, elas vão agora alcançar importância. E dentro dessas ciências humanas se valoriza também um aspecto chamado espiritualidade, que o mundo apresenta de forma bizarra, apresenta de forma exótica, apresenta de forma caricata, enfim. Mas a fé cristã, ela não é uma fé sensacionista. A fé cristã, ela é uma fé sobrenatural. Exato. Ela exige a crença no sobrenatural desde a sua gênese. Porque Jesus Cristo, ele é concebido pelo Espírito Santo. Perfeito. Jesus Cristo é direcionado pelo Espírito Santo. O ministério de Jesus é dirigido pelo Espírito Santo. Totalmente. Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo, é trazido de volta pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que acompanha Jesus durante o ministério dele todo. Então, eu fico me perguntando qual é a dificuldade de reconhecer a importância do Espírito Santo. Porque o que acontece? O pessoal, lá na Teologia Sistemática do Stanley Hort, foi organizado pelo Stanley Hort, lançado em 96, ainda não tinha aceitado Jesus ainda. Mas conhece ela. Sim. Então, naquela teologia, eles dizem o seguinte, no capítulo sobre cura divina, o autor, ele diz que no catolicismo romano, o pessoal subordina o Espírito Santo à igreja. Entendida a igreja como clero, não é o corpo. Sim. Não é é o povo. Não é o povão, é o clero. E no protestantismo histórico, no caso do pessoal reformado, ele submete o Espírito à Bíblia. E no pentecostalismo, há uma diferença entre esses dois extremos. A gente não submete o Espírito nem à igreja e nem submete o Espírito à Bíblia. A gente reivindica um relacionamento vital com o Espírito que a Bíblia testemunha dele. Então o pentecostal ele reivindica uma outra categoria. Ele não se inscreve nem no catolicismo nem no protestantismo, porque ele está se relacionando com o Espírito Santo em uma outra categoria. É uma outra... O Driscoll diz que a trindade do sensacionista é o Pai, o Filho e a Bíblia. Né? E é verdade. E é verdade. É verdade. Eu vou contar um caso pra vocês aqui, até o pessoal brinca que o primeiro a contar um testemunho é o continuista, né? Mas assim, quer descobrir quem é o continuista? É o primeiro que conta o testemunho. Que conta o testemunho é o continuista. Mas assim, ó, bem rápido pra vocês. Era uma madrugada, era mais ou menos... Não era madrugada ainda, era quase meia-noite. Uma irmã mandou mensagem pra mim, desesperada, dizendo assim, olha, o membro da tua igreja, olha o que ele fez. O marido dela não era membro da nossa igreja. Mas eu pensei assim, o cara deve ter acessado pornografia, alguma coisa assim. Pastor, vem aqui em casa agora, preciso que o senhor venha aqui, eu tô desesperada, apavorada, meu marido tá aqui, não sei o quê. E ele não era membro da nossa igreja, mas beleza, eu vou lá. Fui na casa dela, uma cidade do lado de Porto Alegre, da grande Porto Alegre. Cheguei lá, sinceramente, não orei antes de ir, fui tranquilo, fui no automático. Como pastor, tu já resolve tanto problema que tu tem mais ou menos algumas formas já de resolver pronta na cabeça, tá? Então, é errado, eu sei, mas acontece. E eu fui. Cheguei lá, eu imaginava que era um problema, outro, né? Quando eu chego lá, ela pegou e disse assim, pastor, e o cara num canto, desesperado,
E ela disse assim, eu peguei no computador dele um vídeo da minha irmã de 5 anos atrás, ela era uma criança, e ele levantava a saia dela e filmava a vagina dela, filmava a bunda dela, filmava ela assim, nua, e era um vídeo longo, e ele usava esse vídeo para se masturbar todo esse ano. E ela, num acesso de raiva, ele tinha saído da igreja pentecostal, já estava há algum tempo indo em igrejas reformadas, comprou as Institutas de Calvino, só para ter nunca leu, só para botar foto, só para postar, né? Então, enfim. E ela rasgou tudo isso, ela era uma filha de um pastor pentecostal, muito piedosa ela, e ela estava desesperada. Quando ela falou isso, eu olhei e eu, sinceramente, eu nunca tinha tratado um caso desse nível. E na hora, eu me lembro que eu orei a Deus, assim, eu preciso que o Senhor opere aqui. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Porque é seríssimo isso. E na hora, enquanto ela falava e eu conversava com ela e com ele, eu me lembro que eu comecei a orar. E eu comecei a interceder. Eu disse assim, Senhor, eu preciso. E eu tava assim, Senhor, eu preciso de uma operação tua agora. E eu me lembro que eu comecei a falar, eu comecei a confrontar ele. E ele muito duro pelo pecado. E eu disse assim, eu vou falar algumas coisas que vão ofender vocês. Nesse caso não era só pecado, era crime, né? Pecado e crime. E eu confrontando... Exatamente. E eu confrontando pesado. E um coração duro, tomado, assim. E num dado momento, eu disse, vamos orar. E eu estava com muito medo, assim, cara. Era mais ou menos já umas 2 da manhã. A cidade meio perigosa, o ambiente estava meio ruim e eu estava com medo. Comecei a ser tomado por um espírito do medo. Não sei, parecia que aquele cara... A impressão que eu tinha que ele ia fazer uma maldade para a mulher dele e para mim. E eu comecei a orar. Eu disse, vamos orar. Botei de joelho e comecei a orar. E no meio da oração eu tive uma visão que eu fui crescendo. E eu fiquei gigante naquela oração e eles ficaram que nem 2 ratos lá embaixo. Minúsculos. E eu senti uma autoridade do Espírito na hora e eu apontei o dedo para ele. E eu disse, Deus manda eu te dizer, se tu não confessar tudo o que tu fez, tu não vai ver o sol novamente. Eu falei isso e já veio uma incredulidade. Eu disse, eu sou um idiota. Como assim confessar tudo o que tu fez? Que homem é capaz de fazer coisa pior do que isso? Entendeu? Eu disse, eu tô louco. Além do que ele já fez, né? Na hora, ele se jogou no chão. Em desespero, tremendo. E ele olhou pra mulher dele e ele disse que ele tinha tido uma relação homossexual com o vizinho dele. Tava nesse nível a coisa. Caramba. E da onde veio essa palavra? Da onde veio essa autoridade? Da onde veio essa palavra que daí, ao arrancar dele, eu disse, tem mais coisa aí. Deus me diz que tem mais coisa aí. E o ambiente, cara, o ambiente ficou pesado. O Wayne Grudem fala na sistemática dele que Deus, ele tá em todos os lugares, ele é onipresente. Mas ele diz que existe uma presença julgadora, uma mantenedora e uma abençoadora. Então, assim, cara, desceu um ambiente de juízo, que até pra mim era tenso. E eu me lembro, assim, daquele cara confessando isso. Eu me lembro, a mulher dele havia excluído o vídeo, não tinha como provar pra polícia. E, enfim, resumindo, cara, da onde veio o que jogou pra fora, o que veio essa confissão, o que veio esse pedido de perdão, o que toda aquela empáfia, aquele orgulho, aquela vaidade desmoronou. Foi uma palavra que, como diz o apóstolo Paulo, né, desvenda os segredos do coração. Da onde veio isso? Da onde a minha posição com ele era totalmente servil naquele momento. Eu falando de forma educada, toda. Né, mas isso, o poder do Espírito. Então, assim, o que o pastor César falou são jovens que eles não sabem o que é estar num aconselhamento desse. Eles não sabem o que é chegar numa casa e ter marca de sangue na parede. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é tu estar sofrendo, como eu estive em 2021, assim, no fundo de depressão e problemas, assim, de ordem emocional, e tu dobrar o teu joelho e tu gritar porque tu precisa de vida. Então, assim, no início da vida é muito fácil tu zombar. É muito fácil tu rir de uma mãe, né? E foi muito engraçado no Twitter, eu falando sobre os dons, começaram a me detonar. Aí o cara disse, mas me mostra um dom aí, me mostra alguém curado. E começou as pessoas a vir. Tá? Eu vou te dizer, e um médico, o cara é médico nos Estados Unidos, brasileiro, ele disse assim, eu era paraplégico. Eu era criança.
e uma senhora veio, e daí o cara ficou chocado na hora. Tá, mas como assim? Tu tá dizendo que ela tinha o dom? Meu irmão, eu não sei. Eu sei que ela botou a mão em mim. Ela orou 5 minutos e destravou todo o meu corpo. Eu tinha paraplegia. Ele era paraplégico. E daí começou as pessoas vir contando. Pessoas que oraram por elas, impuseram as mãos e elas foram curadas. Então, relatos tem aos montes. Relatos tem aos montes. Né? Mas não preciso gravar DVD com tudo que envolve o mover do Espírito. As pessoas... É que o problema é que eles olham o livro de Atos de forma enviesada. É 30 anos em Atos dos Apóstolos. Até não são tantos sinais que ocorrem assim em Atos. São sinais que ocorrem. Né? Eu digo que milagre não é segunda-feira que ocorre toda semana. Mas ocorre. É que a galera já lê com uma visão crítica cética. Então, mas isso que você acabou de falar, e o pastor Jack está falando, e você acabou de falar e ler com uma visão crítica e cética. Esse pessoal diz que é conservador, é ortodoxo, teologicamente falando. Só que tem uma posição, parece, de liberal. Eu falei isso aí no Twitter Isso ontem, é ser liberal. O pessoal estava revoltado comigo. Falei, não, gente, olha só. As categorias de análise são filhas do mesmo tempo. Ou seja, o liberalismo teológico é filho do racionalismo do século XIX. E o cessacionismo também. É filho do mesmo racionalismo. Ele crê no que está relatado na Bíblia, mas não consegue acreditar na realidade, hoje, que possa acontecer na realidade. Porque o cânon foi fechado, então não há necessidade de que isso continue a existir. Cristo estava presente e precisavam. Não, imagina. Jesus estava ali com os apóstolos e eles precisavam de uma manifestação do poder. Do poder. Aí Jesus... o cânon é mais poderoso que Cristo, cara. Que Cristo, entendeu? Mas por isso que o camarada disse, o teólogo pentecostal disse, que o protestante ele subordina o Espírito à Bíblia. Ele coloca a Bíblia acima do Espírito. Ou seja, se ele só tem uma Bíblia, porque o Espírito inspirou 40 autores para escrever, mas ele coloca agora a Bíblia acima do Espírito, como se a Bíblia fosse evidente por si mesma. Não, você tem que ler e interpretar a Bíblia. E a interpretação da Bíblia feita pelo reformado não coincide com a do continuista, a do cessacionista, é diferente. Então só isso deveria levar a gente para entender o seguinte, vamos respeitar as diferenças, sem ofender, sem fazer isso, mas o comportamento, e isso inclusive, o Lloyd Jones diz, Martin Lloyd Jones diz, grande pregador, né? Grande pregador anglicano, inglês, homem de Deus. Não, anglicano era o John Stott. Não, mas o Lloyd Jones também. Ele foi anglicano antes? Era anglicano, não era? Eu achava que não. Acha que ele era reformado? Não, assim, eu acho que sim. Presbiteriano? Não. Mas ele era da abadia de Westminster ali, né? Mas ele é anglicano. É? Acho que era anglicano, sim. O Lloyd Jones vai dizer, vocês se comportam como os próprios liberais se comportam em relação a vocês. Exato. Ou seja, vocês estão zombando desse povo que crê em dons espirituais, vocês estão zombando deles da mesma forma como vocês dizem que liberais zombavam de vocês. Vocês estão fazendo do mesmo jeito agora. Porque você pode ver, o cessacionista mesmo, ele faz da mesma forma. Sim. Ele zomba, ele chacoteia, ele faz... Eu sei que existem coisas exóticas no meio continuista, sim. Só que tome as pessoas... A irmã que você acabou de falar aí, que desceu do ônibus e evitou um suicídio. E a ordem foi só uma, desce do ônibus. Sim. O Espírito Santo não precisou falar mais nada pra ela. Não, porque ela é sensível, ela entendeu. Porque Deus sabia que ela ia ir até o banheiro. Exatamente. Só desce do ônibus. E desse tipo de testemunho, eu já ouvi dezenas na minha vida. Sim. Dezenas de testemunhos desse tipo na minha vida. Você está me entendendo ou não? Sim. Eu poderia contar, eu não vou fazer isso aqui porque não é a questão. Eu poderia contar testemunhos desse tipo na minha própria vida. Que aconteceu comigo, né? Na minha própria vida. Então, a gente tem coisas para testemunhar. Essas coisas não estão em choque com nada que a Escritura mostra. Pelo contrário, elas reafirmam o que a Escritura mostra. Elas não estão competindo com a Escritura. Não, de forma nenhuma. Elas estão reafirmando. Elas estão apontando para a Escritura. Olha, a Escritura... Aconteceu e continua acontecendo. Não acabou. Não acabou. Nunca cessou. Não cessou. Nunca cessou, é isso aí.